Ele é autor de diversos livros, reconhecido mundialmente como líder religioso judaico, especialista em literatura hebraica e também cabala. Hoje eu vou conversar com o Rabino Newton Bonder. Tudo bom com o senhor? Tudo bom, graças a Deus. Como que surgiu a vocação do senhor para o rabinato? Bom, eu comecei, minha família não é sempre muito tradicional, mas mais ligado à cultura do que à religião. E foi um interesse pessoal meu. Na época eu cursava engenharia, eu tenho um diploma de engenharia mecânica, e cursava engenharia, e o colégio no Rio de Janeiro, Liesen, resolveu convocar jovens ex-alunos para dar aula para o segundo grau, para fundamental, que estava naquela época tentando experimentar, porque as pessoas não tinham muito interesse, eles queriam melhorar a motivação. E eu fui dar aula e vi assim, um desafio enorme que era para a nova geração passar a tradição judaica. E dali apareceu para mim um interesse enorme em tentar fazer esse vínculo com as novas gerações. Eu estou falando aí ainda em final de década de 70, princípio de década de 80, né? E dali houve um interesse, eu comecei a me aproximar. No Rio, uma pessoa muito querida, Rav Binyamin, que foi fundador da Yeshiva de Petrópolis, dava aulas no Rio de Janeiro. Eu comecei a me aproximar, tendo aulas com ele. Tinha aulas também, eram dois aspectos diferentes, um por um lado mais ligado à tradição mais ortodoxa, Chabad, e outra através da ARI, da Associação Religiosa Israelita, que tinha na época o Rabino Kriper. E eu me aproximei, comecei a ter aulas com ele, e dali foi crescendo o interesse. E fui aos Estados Unidos e fiz provas, etc. E acabei mudando totalmente o curso da minha vida, assim. De engenharia para rabino. Para o rabinato, exatamente. E nos Estados Unidos, o senhor se formou como doutor em literatura hebraica? Depois eu fiz mestrado e fui ordenado rabino, e anos depois eu também recebi o doutorado. E com os seus livros o senhor já educou muitas pessoas, mostrou o judaísmo para muitas pessoas. O senhor de fato acredita que o livro consegue ensinar o judaísmo e também a entender melhor as questões da vida? Com certeza. Na época que eu comecei a escrever, e essa carreira literária, assim, ela vem um pouco assim acidentalmente, porque quando eu comecei eu queria, na verdade, eu tinha a vontade de traduzir um pouco a tradição judaica, que para a maioria das pessoas é muito hermética, muito fechada, circula mais dentro da própria comunidade. E era uma época, eu estou falando aqui do meio dos anos 80, foi quando começou a haver um interesse muito grande sobre tradições sapienciais do Oriente, as pessoas estavam muito voltadas para isso. E eu pensei que talvez fosse interessante trazer ao público geral, com o interesse de que o público geral ajudasse a própria comunidade a se interessar mais pela nossa tradição. Isso é uma coisa que acontece quando o mundo inteiro quer saber, os judeus ficam mais curiosos. Então foi um pouco assim uma estratégia do próprio rabinato de escrever livros. E aí eu escrevi uma trilogia que era essa Cabala do Dinheiro, Comida e Inveja, e que foi um sucesso na época. Ficou quase 30 semanas na lista de mais vendidos, e hoje já vendeu mais de 1 milhão dessa trilogia. E dali começou toda uma demanda da própria editora, e eu fui escrevendo livros sucessivamente aí. E falando sobre a Cabala, de que forma que a Cabala pode auxiliar nos desafios da vida? Na verdade, eu usei a palavra Kabbalah muito precocemente, porque não existia ainda nenhum desses fenômenos que a gente tem, né, que popularizaram. E eu escrevo a primeira dessa trilogia, ela saiu em 86, né? Era um termo desconhecido. Eu usei com o sentido de falar o que é essa tradição. É parte da tradição judaica de interpretação. Nós temos uma tradição riquíssima, belíssima, de saber ir às profundezas, saber interpretar as coisas. E o último nível na tradição judaica é conhecido como nível de sod, secreto, etc. Então eu quis usar esse termo para poder falar, no caso ali daquela trilogia, era uma maneira de dizer que eu ia falar
de vários níveis mais profundos sobre coisas muito mundanas. No caso, o dinheiro, a comida, né? Coisas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. E você vê que as pessoas têm um interesse muito grande de lidar com a comida. Hoje a gente é um universo, querer se aprofundar na relação da saúde com a comida, com a vida, né? Tá de bem com a vida, como isso reflete na comida e assim por diante. Então, foi um termo que eu usei e que, de novo, foi precoce. No New Yorker, saiu uma matéria, isso final dos anos 80, que conta justamente de que o personal, né, da Madonna era um brasileiro e dá para ela o livro que tinha saído em inglês, Cabala, acho que do Dinheiro, e o primeiro contato que ela tem, antes dela ter contato com a estrutura lá, depois acho que do Kabbalah Center, etc., que ela teve, foi através desse livro que ela leu. Então assim, o senhor foi o iniciador da Madonna na Cabala, podemos dizer assim? Eu realmente fui precursor assim, do uso dessa palavra, mais no sentido realmente sapiencial, né, e que depois teve outros rumos. Eu nem compartilho exatamente desses rumos, mas rumos que popularizaram. Mas esses primeiros livros tinham essa intenção de mostrar que a tradição judaica é uma tradição riquíssima, né? Não é só uma religião de um grupo fechado, mas uma tradição que impactou todo o Ocidente, né? E através dessa valorização fazer com que os próprios judeus tivessem mais interesse, que é uma coisa que realmente aconteceu. Eu sou assim uma espécie assim, de personagem assim, antigo dessa etapa nova assim, da comunidade, e eu mais ou menos enxerguei, acompanhei isso, um processo muito interessante em que os judeus, eu posso dizer isso claramente, assim, nos anos 80, a comunidade ou ela era de pessoas engajadas ou você era um outsider. E o que aconteceu nesses últimos poucas décadas, trabalho não é meu, trabalho da própria comunidade, coletivo, ortodoxos e todos os grupos que você puder imaginar, mas houve um esforço muito grande para remotivar a comunidade, que ela era basicamente ou de pessoas realmente observantes religiosos, ou eram judeus sionistas, judeus que tinham uma relação mais com essa questão Israel do que tanto com a religião. Com a religião. E isso foi realmente uma conquista, eu acho, né? E o senhor escreveu um outro livro, Alma e Moral, que acabou se transformando em peça de teatro, e em que boa parte da peça a atriz acaba ficando nua ou apenas utilizando um pano. O senhor não teve um pouco de receio, já que a nudez em cena ainda é um tabu? Eu acho que receio tive, assim, mas eu acreditava que era feito de uma maneira artística, que não era uma maneira de explorar de maneira vulgar, etc. E fiquei apreensivo, até que a Vitsu, no Rio de Janeiro, logo na estreia, fez uma noite fechada, e ali nós tínhamos 400 membros da Vitsu, e elas saíram e ninguém me falava sobre nudez, só me falavam sobre a peça. E depois disso eu disse, bom, passou no teste. Então, realmente passa a mensagem, a nudez faz parte da peça. Passa, porque a nudez, de novo, como a peça trata realmente sobre essa relação do corpo e a transparência, a alma, como sendo essa parte mais autêntica de cada um de nós, e que nós vestimos. Muitas vezes a vestimenta é uma tentativa de mediar entre o mundo e a nossa própria transparência. Então tinha realmente um significado de usar esse recurso. Não era um uso apelativo, não. Era um recurso que ia dar realmente um impacto ao que estava sendo dito. E eu acho que foi muito bem sucedido, graças também à qualidade da Clarice, que empreendeu nisso o que a gente esperava. O tempo todo a gente usava a ideia de que ela ia estar vestida com o texto. E ela realmente fica toda vestida de texto. Então a nudez, ela fica num lugar que não eu acho que ela produz nenhum desconforto. A nudez sempre é complexa, mas ela tem um lugar tão claro para as pessoas que diminui ou desfaz esse desconforto.
E quais são os seus próximos projetos em relação aos livros? Tem algum livro engatilhado já? Tem. Eu sou uma daquelas pessoas que produzi livros durante 20 anos, um atrás do outro, e eu entrei nos últimos anos, eu dei uma parada, assim, né? Eu acho que por várias razões, né? Mas também fazendo um pouco uma reflexão sobre outras mídias, porque a literatura, para mim, foi sempre um braço da minha atuação como rabino. Então, eu fico buscando outras formas de falar. E a gente está num mundo hoje de revoluções de formas de falar. Algumas delas que eu não consigo nem acompanhar, porque eu não nasci, não sou millennium, não sou bem antigo. Então, mas a gente está experimentando, está saindo agora a Alma e Moral filme, que foi dirigido pelo Silvio Tendler. Que é Tem uma data de estreia já ou ainda está sendo produzido? Não, o segundo semestre agora. A gente está finalizando e deve sair agora no segundo semestre desse ano. Vai estrear agora no dia 11 de julho, aqui em São Paulo, uma peça teatral que se chama A Cabala do Dinheiro, né? O Tolo Não Entenderá. É um trabalho que está sendo feito por um grupo teatral aqui de São Paulo. E então vai ter duas peças, porque a Alma e Moral continua em cartaz. A Alma vai completar 11 anos em cartaz ininterruptos, e aqui em São Paulo, não sei, já 6, 7, 8 anos, não sei, direto. E então a partir de 11 de julho tem essa nova peça também. E eu agora fiquei mais animado, estou escrevendo, trabalhando num novo projeto de livro. Mas isso, continuo muito ativo aí com a comunidade, à frente de um centro cultural no Rio, que sempre foi um desafio, uma maneira de atuar na comunidade. Atuar, né? Na comunidade, sempre por um olhar para que tanto a comunidade quanto a comunidade externa enxergue os judeus num lugar muito positivo, muito proativo dentro da comunidade. Então, esse é o meu trabalho. E o senhor, na verdade, se posiciona em diversos setores que a comunidade judaica está inserida, como foi o caso do deputado Jair Bolsonaro, aquela polêmica visita na Hebraica do Rio de Janeiro. Episódios como esse, de que forma que afetam a comunidade judaica? Veja bem, assim, eu tenho a minha colocação dentro da comunidade nunca foi política, né? Eu sempre deixei a representatividade política para os órgãos que a gente tem, a CONIB, o caso FIEG, FISESP em São Paulo e tudo mais, que são os órgãos representativos nossos. Quando que eu me coloco como rabino, são sempre nos momentos em que eu sou um personagem hoje, tanto pelo tempo, eu acho que o mais antigo rabino, ainda na função de rabino, de púlpito, de comunidade, né? E tem um nome que foi construído tanto por conta dos livros. Eu também eu frequento muito por convites através dos livros o meio empresarial, palestras, etc. Então eu tenho uma entrada em outros mundos também, mundos das ONGs, né? Então eu tenho uma entrada grande na sociedade brasileira. Então há momentos em que questões da comunidade se apresentam num lugar político, onde eu acho que é imprescindível que eu me coloque, que eu me posicione, e sempre não é optando por nenhum partido político, nem alguma voz específica, mas quando eu sinto que questões de ordem da essência da comunidade estão em jogo. Então, nesse caso específico que você mencionou, eu não vim falar especificamente contra o deputado que estava falando e tudo mais, como uma bandeira de qualquer outra política ou partidária, política. Nada disso. Eu vim porque eu me mantive o quanto eu pude. Achei extremamente infeliz que uma entidade judaica puxasse para si uma polêmica. Nós não precisamos, né? Nós vivemos realmente muitas vezes com estereótipos e tudo mais, então a gente trazer para nós polêmicas é um ato, não acho inteligente. Desnecessário, né? Mas a minha filha entrou. Minha filha tem 17 anos, estuda agora numa escola que não é judaica, e ela fala: pai, olha o que viralizou.
E eu olhei e havia um vídeo que era... ali foi um vídeo que eu não assisti essa palestra, então sei que foi uma montagem, mas eram 1 minuto, 45 segundos do deputado falando, né, com o título na hebraica, com uma bandeira de Israel atrás, e ele falando uma meia dúzia de frases extremamente preconceituosas ou polêmicas, por dizer. Então, aquilo viralizando, e o nome hebraica é muito forte. É muito forte, e as pessoas assumem que hebraica é a comunidade judaica. No caso do Rio de Janeiro, a hebraica não é como aqui em São Paulo, né, que tem milhares de associados e tem até uma representatividade importante. No Rio de Janeiro, a hebraica é um clube que tem 100 sócios. É um clube que tem uma diretoria que está tentando reavivar o clube, mas um clube profundamente decadente. Então, quando um grupo pequeno, inexpressivo, usando o nome hebraica, se faz passar por a comunidade judaica, convida e aparece atrás de uma bandeira de Israel, essas frases, como, né, e pessoas aplaudindo, etc., a imagem da comunidade, a alma da comunidade estava em jogo. Nessa hora que eu apareço. E eu apareço dizendo, hebraica não é comunidade judaica. Né? E eu até brinquei, se a hebraica for fazer esse tipo de eventos, ela tem que mudar o nome do clube, tá? Porque esse nome induz as pessoas a uma compreensão equivocada. Foi essa a minha intervenção, e aí vem todos os jornais, começam. Né? E os jornais, obviamente, querem, né, fazer essa coisa virar mais polêmica. Mas a minha intervenção é sempre essa. Eu tenho um nome e faço por amor total à comunidade, né? E quando se faz necessário a minha consciência, eu vou, e aí não me importa, porque depois você entra no meio de um fogaréu, tem pessoas que gostam, que não gostam, mas entrei justamente não como um ato político, mas como um ato de liderança comunitária. E o judaísmo tem diversas vertentes, dos mais religiosos para os menos religiosos, inclusive sinagogas com rabinas. Como que o senhor vê o papel da mulher dentro do judaísmo? Veja bem, quando eu contei que eu comecei a estudar, né, com um rabino que gostava muito de linha ortodoxa e um rabino de linha liberal, quando eu pensei como que eu gostaria de trazer minha contribuição, meu impacto na comunidade, eu achei que era muito importante ajudar a comunidade a enfrentar os desafios que ela vai enfrentar. E lá nos anos 80 fui pioneiro na questão da participação da mulher, né? Sempre o meu trabalho foi um trabalho de busca de inclusão, porque eu acho que é o grande desafio nosso no século XXI, de inclusão, tanto porque nós temos aí a questão dos casamentos fora da comunidade, que são uma realidade. Então, eu sempre trabalhei com esse viés inclusivo. Então, vejo tudo isso com muita naturalidade. Claro, a gente tem que proteger a nossa tradição, não é nem comunidade, a nossa tradição, que tem certos valores e tudo mais, mas são essenciais, né? Eu acho que a Torá, a convocação, a reinterpretação, a olhar de forma diferente, demanda de que cada geração saiba se aproximar, né? Não só fazer as pessoas se aproximarem da Torá, mas a gente fazer a tradução, a interpretação necessária para que a Torá se aproxime também das pessoas. E espiritualmente falando, como que o senhor analisa esse momento que estamos vivendo de instabilidade, de extremismos, não só na política, mas também religiosos, enfim, de opiniões? Nós estamos num momento pendular, assim, em que a gente está indo para uma coisa mais conflitiva, as pessoas tendo opiniões muito categóricas, né, e você tendo polarizações, um mundo que é muito diferente do mundo onde eu comecei. Eu comecei num mundo onde as pessoas estavam querendo se espiritualizar mais, as pessoas estavam buscando mais aprender práticas, né, que ajudassem as pessoas a ficarem mais contemplativas, meditativas. Então, assim, é um mundo com desafios grandes que a gente tem hoje. Eu acho que é uma fase, né? É uma fase em que a gente tem que estar
muito atento a ela, né? É uma fase também onde por trás dela estão grandes mudanças que a gente às vezes não enxerga, né? O peixe não sabe que tem água, né? Mas nós temos um mercado de trabalho sendo totalmente transformado, uma nova revolução que não é mais industrial, é uma revolução tecnológica de velocidade absurda, que está tirando empregos e está gerando incertezas planetárias. A gente volta a ter instabilidades que a gente achava tinham ficado para trás com a Segunda Grande Guerra, né? Então, infelizmente, e o mundo tem um desafio ecológico muito grande, né? Muito grande, de sustentabilidade, e tudo isso aumenta a fervura do mundo que a gente está vivendo. O senhor acredita que a gente pode alcançar a paz? Ou pelo menos uma tranquilidade maior? Claro que sim, né? Eu acho que a gente está num processo evolutivo, né? Eu acho que a nossa tradição sempre acreditou nisso, apesar de que ela tem sempre vozes proféticas que apontam o dedo e dizem: vocês estão fazendo tudo errado, e se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Então, se você continuar castigando o planeta, claro que a gente vai sofrer muitíssimo com isso. Mas eu acho que nós estamos, né? São etapas dessa caminhada da nossa tradição. A gente usa essa ideia otimista, messiânica, né? De que a gente vai se transformar, a gente vai se refinando. Tem setbacks, tem momento em que você volte 2 casas, volte 3 casas. Para conseguir, né, ir adiante. E quando a gente é a geração que volta para trás, dá muita angústia. Mas eu acho que a gente tem que... por isso a nossa tradição, os nossos valores são tão fundamentais, porque são eles que são o nosso elo entre o passado e o futuro. É nessa ponte que a gente vai passar por cima dos desafios aí, que são inúmeros. Muito obrigada, Rabino, pela entrevista. Obrigada por falar sobre tantos assuntos hoje. Muito obrigada. Bom.